E aí, beleza? Bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo, política, religião, desenvolvimento pessoal e vários outros temas, beleza? Já considere aí se inscrever, curtir e compartilhar aí com seu amigo. Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o caso Charlie Kirk, né? Eu não sou muito de pegar esses negócios de modinha assim para tentar viralizar, nem nada do tipo, mas realmente é um caso excepcional, né? Eu acho que merece algum comentário aqui, né? Merece alguma reflexão, né? Da nossa parte aqui, da minha parte, beleza? Vou só compartilhar aqui minha tela rapidinho. Show de bola. Então fiz aqui o nosso mapa mental, né? Tradicional aqui. O que aprendemos com Charlie Kirk? O que a gente aprende com esse caso do Charlie Kirk, que foi brutalmente assassinado aí, né? Uma covardia tremenda. E o que a gente pode tirar de aprendizado disso? Eu separei aqui 4 coisas principais, né? E lembrando que isso aqui é na minha opinião, beleza? É a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, beleza. Cada um com as suas crenças, com a sua opinião, né? Mas lembrando que isso aqui é a minha opinião, né? E eu não sou o dono da razão, nem muito menos sou o mais sábio do planeta, né? Mas vou dar aqui a minha opinião, a minha visão, o que eu enxergo nesse caso. Show de bola? 4 principais coisas. A principal coisa aqui que eu separei aqui: aceite os seus inimigos. Aceite que são seus inimigos. Aceitar quem? Aceitar que quem é nosso inimigo. Isso aqui foi uma coisa que, na minha opinião, o Charlie ignorou. O Kirk ignorou. Para quem talvez não conheça o histórico dele, né, o que ele fazia, ele era um cara palestrante, né, um cristão, né, que na verdade não era palestrante, né, ele era mais um cara que ficava em debate, né, debatia com as pessoas que tinham opinião diferente, né, ele ia para faculdades, ia para praça pública, para eventos e tal, e debatia com as pessoas, né, principalmente com as pessoas que trocava ideia ali, e principalmente debatia com quem tinha ideias contrárias, né, a dele, né. Resumidamente, a galera de esquerda, né, praticamente a galera da esquerda, os canhoteiros, que era contra as ideias deles, né, principalmente, né, tem umas outras classes, mas a principal de maior número é essa, né, era e é essa, os esquerdistas, né. Beleza? Aqui no Brasil nós temos os petistas, né? Que a gente fala, né? Então, assim, o que ele fez? Ele ignorou que essas pessoas são seus inimigos. E ele queria, né? De alguma forma, converter essas pessoas, né? Ficava tentando converter essas pessoas. Ele ignorou que esse tipo de pessoa não se converte, né? Às vezes até tem um caso excepcional ou outro, tem alguns casos excepcionais, mas na maioria esmagadora das vezes essas pessoas elas não mudam de opinião, não mudam de ponto de vista. Quanto mais você fala, mais ela parece que vai de pirraça, né? Faz pirraça. Eu costumo brincar que é a pirraça que o menino fazia, né? Essa galera, ela faz pirraça. Então, quanto mais você fala, mais ela vai contra pra pirraçar. Não é porque ela tá certa, às vezes ela até sabe que ela tá errada, mas ela não volta atrás, não dá o braço a torcer. Então essas pessoas são inimigos, né? E ele tratava os inimigos como pessoas comuns, né? Como pessoas, vamos falar assim, normais, né? Como ser humano normal, né? E esse tipo de pessoa não é um ser humano normal, é um inimigo. Ele é contra toda a sua... os seus direitos individuais, principalmente, né? Essa galera ela é contra os direitos individuais. Ela não quer que você tenha o seu direito individual de vários aspectos, de defesa, de financeiro, de nada. Ela acha que tudo tem que ser coletivo, tudo tem que ser por igual, né? Ninguém pode ter um pensamento diferente e eles não respeitam as liberdades individuais, né? Essa galera não respeita. Então, assim, numa guerra, imagina que a gente está numa guerra, isso aqui é uma guerra do bem contra o mal, né? Se isso não ficou claro,
eu acho que é até difícil da gente conversar, né? Mas, na minha opinião, é uma guerra, né? É uma guerra espiritual, né? Uma guerra do bem contra o mal. E se você tem um inimigo, você não vai tentar fazer seu inimigo passar pro seu lado. Você tá numa guerra com um inimigo seu, você não vai ficar tentando convencer ele a vir pro seu lado. Você vai fazer de tudo para destruir ele. Porque se ele já é seu inimigo, é porque ele não compactua com as mesmas visões suas, com o seu mesmo ponto de vista, né? Com o seu mesmo propósito. Então, não tem conversa, né? Com o inimigo não tem conversa, né? Então, ele, na minha opinião, essa é a minha opinião, hein? Mais uma vez, ignorou isso, que essa galera era inimiga, é um inimigo dele, né? E ignorou isso e pagou esse preço caro que foi com a própria vida, né? Beleza? Então, isso eu acho que é o principal ponto, né? Essa galera, ela é invejosa. Por exemplo, o cara que fez isso com ele, fez isso por inveja, né? Isso aqui foi por pura inveja. Como assim inveja? Inveja, por exemplo, se você tem, sei lá, um carro, e o cara tem inveja desse carro seu, que você tem um carro e ele não tem, ele pode roubar esse carro, né? Beleza, ele pode roubar esse carro. Agora, se você tem alguma coisa que ele não pode ser roubada, o que ele vai fazer? Ele vai entrar naquela narrativa de já que eu não posso ter o que o cara tem, ele também não vai ter. Essa pessoa não vai usufruir também dessa coisa que ele tem. E o que ele tinha? Ele era um cara bem sucedido, ele era um cara bem visto, né? Um cara próspero financeiramente, tinha uma esposa bonita, 2 filhos bonitos. Então, assim, tinha uma vida estruturada. Então, essas pessoas de esquerda, principalmente, eles não têm a vida estruturada, né? A vida deles é uma bagunça. A vida deles é esperando ganhar as coisas, esperando viver do suor das outras pessoas, né? Viver às custas das outras pessoas. Querer ter o que o outro tem sem conseguir nada, sem ter nenhum mérito. Então, a pessoa vai indo e chega num nível extremo, né, da inveja. O nível extremo é esse nível de... Tipo, se eu não posso ter o que o cara tem, ele também não vai ter, ele também não vai usar. E eu vou tirar a vida dele. A gente já viu várias vezes acontecer isso aqui no Brasil também. Inclusive, recentemente teve um caso agora de uma blogueira aí com uma dona de uma clínica estética, alguma coisa nesse sentido aí, que eu vi bem rápido. Mas foi recente, agora teve um caso desse, por inveja, né? Às vezes a pessoa tem um namorado ou uma namorada que o outro queria ter e aí mata o outro por inveja. Isso aí acontece, né? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que essa galera é nosso inimigo. E não é pessoas normais, são inimigos, e inimigos a gente tem que tratar como inimigo. A gente não trata inimigo como amigo ou como pessoas normais, né? Show de bola? Tirando o segundo tópico aqui que eu separei, não debata com seus inimigos. Então é o que eu mencionei antes. Não tente convencer seus inimigos, não fique debatendo, porque você vai só aumentando a raiva dessa pessoa. Cada vez que você debate com ele, você vai ganhar o debate. A coisa mais simples é ganhar um debate contra um petista, contra um esquerdista, né? Qualquer criança de 10 anos aí já consegue ganhar um debate com qualquer esquerdista aí fácil, né? Apenas na razão e na lógica, né? Eles vivem de fantasia, né? Então, quanto mais você debate com ele, quanto mais você ganha o debate dele, mais raiva ele vai ficando, você vai alimentando essa raiva, né? Quanto mais você debate, ele vai perdendo o debate, perdendo e vai aumentando essa raiva dele, você vai colocando mais lenha na fogueira. Então, primeira coisa, aceite que essa galera é sua inimiga e não debata com essa galera. Não joga mais lenha na fogueira. Show de bola? Esse é o meu ponto de vista, né? A filosofia que eu venho tentando utilizar, implantar na minha vida nos últimos anos, né? Beleza? Não tente, segundo ponto, não tente mudar a cabeça deles. Parece que até é repetitivo, né, que eu acabei de falar, mas é o seguinte. Aqui eu falei para não debater com a galera que não cede. Tem a galera que ela vai pra raiva e debate, né? E chega a espumar a boca e briga, e xinga e grita. Não debate com essa galera. Agora já tem uma galera que ela escuta o que você fala sem raiva, né? Ela debate tranquilo. É um esquerdista, um petista que você pode até conversar com ele, beleza. Só que não tente mudar a cabeça dele, porque ele não vai mudar.
Ele não vai mudar. Tem dois tipos, né, de petista. O raivoso e o não raivoso, vamos falar assim, né? O que debate com raiva e o que conversa sem raiva. Mas, de qualquer forma, não vai mudar. A cabeça dele não vai mudar. Tudo que você impor para ele de dados, de fatos, de lógica, ele vai, no subconsciente dele, ele vai alimentar a fantasia. Ele não vai pela lógica. Se a pessoa for pela lógica, ela não defende essa pauta progressista, esquerdista, petista aí, né? Então, se ela já defende isso, é porque ela não vai pela lógica. Então, não adianta. Mesmo que não seja um petista raivoso, um esquerdista raivoso, não tente mudar a cabeça dele. Você vai perder tempo e vai marcar a sua posição. Você vai ficar marcado, né? A galera já vai olhar pra você já torto, já fala assim, aquele cara ali é problema. O cara chegou e o cara já chegou. O cara é enjoado, aquele cara que fala de Bitcoin, de trem toda hora. O cara é enjoado. Eu sou taxado de enjoado na minha roda aqui. Eu sei disso. Tô falando de experiência própria. Porque eu tentei fazer isso aqui já. Eu já tentei fazer isso. E deu errado. Então o que eu tô falando aqui é de vivência mesmo, de exemplo. Eu já fui esse cara que tentou mudar a cabeça da galera. Não tento mais. Eu não tento mudar mais. Inclusive eu tenho casos dentro da minha família. Meu pai e minha mãe é petista. Não é petista raivoso, mas é petista. E eu não tento mais mudar a cabeça deles. E eles é o petista que foi influenciado pela mídia. Ele é influenciado pela mídia, porque assiste a Globo, assiste o Jornal Nacional e tudo que fala lá é a mais pura verdade. Então esse tipo de gente, ele vai dar mais credibilidade pro William Bonner, pro cara do apresentador que tá falando lá, mesmo que seja a mentira mais absurda, ele dá mais confiança para essa pessoa do que para você que é de casa. Então não adianta. Isso aqui é experiência própria. Já fiz isso, não resolve. Desisti e não faço mais. Igual falei, foi experiência própria. Beleza? Ó, segunda coisa, afaste-se o máximo possível. Afaste o máximo possível desse tipo de gente. Deixa eu só puxar aqui, beleza. Afaste o máximo possível desse tipo de gente. Por quê? Porque você vai ficar marcado, igual eu falei. Você vai ficar marcado. Então, você vai ficar sendo o cara, o bolsonarista, extremista, tudo quanto é ista, né? Que eles falam, inventa tudo quanto é ista, saxofonista, pianista, né? Ciclista, tudo quanto é ista que tiver, eles vai te taxar, né? Porque não tem lógica, né? Na narrativa deles, né? Não tem lógica, então eles ficam querendo te rotular para te denegrir sua imagem, né? Tirar sua credibilidade. Então, isso aí você vai ficar marcado na sua roda de convivência, né? Você vai ficar marcado como o cara chato, o cara doido. Então, se afasta dessa galera, porque num possível colapso da sociedade, alguma coisa que pode vir a acontecer no nosso país aí, um colapso generalizado igual aconteceu no Nepal, você pode ser um cara que você pode ser perseguido por isso, né? Você pode sofrer alguma perseguição, algum tipo de retaliação por isso. Então, é melhor afastar o máximo desse tipo de pessoa. Quando você chegar perto desse tipo de pessoa, por exemplo, igual eu tenho na minha família, eu não converso mais sobre política, não converso mais nada, né? Eu vou na casa dos meus pais, normal, meu pai vem na minha casa, não converso sobre mais nada. E eles também não tocam no assunto e eu também não toco e pronto, acabou. A gente convive o só o necessário e pronto, beleza. Hoje a minha família principal é a minha esposa e meu filho. Essa é a minha família. Meu pai e minha mãe é a minha, vamos falar assim, minha ex-família, né? Então, hoje a minha esposa e o meu filho é em primeiro lugar, né? Depois vem meu pai, minha mãe e meu irmão. Graças a Deus, meu irmão não é petista, não é esquerdista. Mas é isso. Beleza? Se você quer mais algumas dicas, foque em Deus, em primeiro lugar você e depois sua família. Beleza? E esqueça o resto. Esqueça o resto da galera. Você vai focar, um exemplo aqui que eu falando aqui, por exemplo, aceite que é seus inimigos, o primeiro aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do 38ão, do Renato 38ão. Ele é um cara que faz praticamente o trabalho do Charlie Kirk, né, que o Charlie Kirk fazia, porém o 38ão não fica debatendo com petista, você não vê o 38ão debatendo com ninguém. Ele somente vai nos podcasts, vai em palestra e coisa com a galera dele, com a galera Bitcoiner, com a galera que compactua com as mesmas
ideias, né? Então, por exemplo, uma palestra do 38 você tem que pagar para entrar, não, já começa por aí, já não é de graça. Então a galera que vai ali é uma galera que quer escutar aquilo ali que ele vai falar, né? E ele não vai debater, ele vai palestrar, diferente de você debater, né? Então o 38 faz praticamente, entre aspas, assim, bem parecido o trabalho, né? Porém, um risco de acontecer isso, o que aconteceu com ele, com o Charlie, acontecer com o 38 é bem menor. Porque ele não vai lá numa manifestação do PT e ficar lá palestrando numa manifestação do PT, né? Ele vai divulgar uma palestra dele, fazer uma palestra, paga, fechada, o público selecionado, o público que compactua com as mesmas ideias. Então ele não vai debater, ele vai compartilhar conhecimento e trocar ideia, né? Ele não vai debater com ninguém. Você não vê o 38 debatendo com ninguém. Então o 38 é um exemplo claro, clássico aqui para nós aqui do Brasil, de um cara que faz praticamente o mesmo trabalho e tem bem menos risco de acontecer com ele o que aconteceu com o Charlie. Tem risco ainda? Lógico que tem. Mas é infinitas vezes menor, né? Beleza? Então foque em Deus, você e sua família, beleza? E procure pessoas que amem e odeiem as mesmas coisas que você, para você fazer amizade e trocar ideia. Não fica trocando ideia com petista e dando ideia para petista não, que é só perca de tempo e você vai ficar sendo a carta marcada. Beleza? Curta, comente, deixe seu comentário aí o que você acha dessa reflexão, se faz algum sentido aí para você. Lembrando que a minha ideia, o meu pensamento que eu tenho hoje, né, talvez eu mude, talvez eu melhore e amplie isso futuramente, mas hoje é isso. Comente aí o que você acha, compartilhe com seus amigos e inscreva no canal que dá a maior força pra gente também. Beleza? Eu volto aí numa próxima oportunidade. Um abraço e fique com Deus.